Havendo número regimental, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras senadoras, senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência comunica que recebeu os seguintes documentos. Aviso do TCU, número 118. Cuida de relatório de levantamento realizado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, com o objetivo de avaliar a ocorrência de desvio de função de profissionais do Magistério da Educação Básica e a irregular aplicação de recursos do Fundeb na remuneração desses profissionais. Ofício número 792 da Câmara Municipal de Canguçu cuida de moção em repúdio ao projeto de lei 5695 de 2019. Informo que a presente reunião se destina à deliberação dos itens números 1 a 15 da pauta. Eu, inclusive, havia convidado a senadora Maria do Carmo Alves a estar sentada aqui ao meu lado para presidir, porque eu ia relatar também um projeto relativo à Irmã Dulce. Se os senadores concordam, a gente relataria esse projeto, pois primeiro que é bem rápido, claro, e passaríamos em seguida a relatoria para os projetos que Vossas Excelências estão relatando. Então, eu passo a palavra para a senadora Maria do Carmo, para que a gente possa relatar no item número 11 da pauta. Passo a presidência à senadora. Vamos ver a velocidade dela. Projeto de lei do Senado, projeto de lei de número 4028 de 2019. Declara feriado nacional dia 13 de maio consagrado a Santa Dulce dos Pobres. Autoria o senador Ângelo Coronel, relatoria o senador Flávio Arnes. Passa a palavra ao senador. O relatório, na verdade, já havia sido lido, né, e explicada toda a importância do projeto do senador Ângelo Coronel, porém houve um debate no estado da Bahia e o próprio senador, em função do diálogo, das conversas, propôs a alteração da data. Então, em função disto, conforme o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei, que já foi lido, número 4028, de 2019, na forma do substitutivo apresentado pela emenda número 1 da Comissão de Educação, com a seguinte subemenda. Subemenda a emenda número 1 da Comissão de Educação ao PL 4028-2019. Altere-se a data constante no artigo 1º da emenda número 1 da Comissão de Educação ao PL 4028-2019 para 13 de agosto. Isto em concordância, em convergência com a própria posição do subscritor, né, do projeto de lei, senador Ângelo Coronel, e com a sociedade baiana. É o relatório, senhora presidente. Eu gostaria apenas de acrescentar a Irmã Dulce... Só para ver se está ligado, né? Tá. A Irmã Dulce, o primeiro convento que ela foi trabalhar foi em São Cristóvão, em Sergipe, e o primeiro milagre que ela fez foi uma pessoa de Itabaiana, que inclusive foi para Salvador no dia da canonização dela. Não havendo
Em discussão a matéria. Não há quórum para discussão. Fica adiada a votação. Também. Agradeço a senadora Maria do Carmo Alves, sempre presente, representante do Estado do Sergipe e sempre assim com uma atuação importante dentro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Passamos em seguida ao item número 2. Pela ordem. Pois não, senador. Eu queria consultar Vossa Excelência e, claro, sem prejuízo aos meus colegas aqui, o Rodrigo, que eu consultei, e se houver mais alguém que vá relatar algum outro projeto, se seria possível eu poder fazer a leitura do parecer do item 2 da pauta, porque está tendo uma votação nominal na CAI e eu precisaria ir para não cair o quórum, se for possível. Eu consulto Vossa Excelência se... Era exatamente o que nós íamos fazer. Então, ótimo. Agradeço de antemão. Muito bem. Então, é o item número 2, projeto de lei da Câmara, número 89/2017, não terminativo, institui o Dia Nacional de Conscientização sobre as Doenças Reumáticas. Autoria, Câmara dos Deputados, iniciativa deputado federal Felipe Bornier, relatoria do nosso estimado senador Irajá. O relatório é pela aprovação. Concedo, então, a palavra a Vossa Excelência, senador Irajá, para a leitura do relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos termos do artigo 102, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CE opinar em matérias que versem sobre datas comemorativas, temas da proposição e análise. As doenças reumáticas já foram sinônimos de deformidade e de agudo e perene sofrimento. Hoje, no entanto, os pacientes contam com significativo avanço dos tratamentos e técnicas terapêuticas da reumatologia, que permite que levem uma vida quase que normal. Assim como nos casos portadores de outras doenças crônicas, um dos principais fatores de sucesso do tratamento reside no diagnóstico precoce. O quadro inicia de maneira branda e, caso seja ignorado, evolui rapidamente para o agravamento dos sintomas e dos desconfortos. A divulgação adequada permite realizar a conscientização da população para a importância de buscar tratamento nas fases iniciais da doença, de modo a colher melhores resultados e, dessa forma, viver com mais qualidade. A instituição de um dia de conscientização, tema do projeto em tela, sem dúvida contribuirá para isso. Por ser a única comissão a se manifestar sobre a proposição, cabe à CE analisar a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial com as determinações da Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critérios para a instituição de datas comemorativas. De acordo com essa lei, a apresentação de proposição legislativa que vise instituir data comemorativa deve vir acompanhada de comprovante da realização de consultas e audiências públicas que atestem alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais, étnicos que compõem a sociedade brasileira. Em atendimento a essa determinação, foi realizada a audiência pública na Comissão Legislativa Participativa da Câmara dos Deputados, no dia 2 de fevereiro de 2014, do qual participaram representantes de entidades da área da saúde. Com relação aos demais aspectos, não vislumbramos óbice a sua aprovação. A matéria é de competência da União e cabe ao Congresso Nacional manifestar-se em lei. Além disso, não há reservas de iniciativa. Ademais, a redação adequada atende o disposto na Lei Complementar 95 de fevereiro de 1998. Voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei na Câmara 89 de 2017 do deputado Felipe Bornier. Muito bom. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Irajá. Senhoras senadoras, senhores senadores que concordam, permaneça como se encontra e não terminativo. O resultado aprovado do relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Senhor presidente. Eu até faço um apelo para o senador Irajá, depois de ir à CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, que nós vamos ver se conseguimos o quórum, porque tem vários projetos já lidos
e que poderíamos depois votar em bloco, né, também, caso haja um número próximo assim da... Além da presença, eu vou fazer o apelo agora na CAI, porque eu percebo que tem vários membros aqui que estão lá. Isso. Então eu já faço uma convocação em nome de Vossa Excelência para colaborar aí com a votação nominal. Porque são vários lidos, a discussão a gente encerra e aí a gente vota. Muito bem. Com a palavra o senador Rodrigo Cunha. Senhor presidente, senador Flávio Arnes... Sem a barba hoje. Sem a barba, cara limpa agora. Cavanhaque. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência, como também aos demais senadores, a permissão para passarmos para o item 12, no qual sou relator. Justificando que eu também sou presidente da Comissão de Transparência e Fiscalização, que inicia agora, às 11h30, a sua reunião. Então, estarei na casa, inclusive, para contar com a presença no quórum na votação, aqui, se assim for aberto, mas gostaria de abrir os trabalhos e retornar para cá. Exato. O número, se o senador Prisco Bezerra concorda que teria a relatoria do projeto número 5, passamos então ao projeto número 12, que é terminativo, que é o projeto de lei número 871/2019, terminativo, altera a lei número 8069, de 13 de julho de 1990, para dispor sobre a prevenção da evasão escolar. Autoria, senador Marcos Doval, relatoria, senador Rodrigo Cunha. O relatório é pela aprovação com 2 emendas que apresenta. Observação: a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com parecer favorável ao projeto. E depois será realizada uma única votação nominal para o projeto e para as emendas, nos termos do relatório apresentado. Então, concedo a palavra ao senador Rodrigo Cunha para a leitura do relatório. Senhor presidente, primeiramente quero destacar a importância desse projeto. O senador Marcos Doval foi muito feliz ao apresentar um projeto que vem adequar o nosso Estatuto da Criança e Adolescente com um tema recorrente, principalmente no meu estado, no estado de Alagoas, que é sobre a evasão escolar. Então, além de adotar algumas práticas que já eram tratadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, inovou ao acrescentar, ao adotar uma postura ativa e acrescentar no que diz respeito à busca ativa do aluno na sua residência, ou seja, identificar, de fato, o poder público em busca não apenas do número, mas sim da causa, e na casa do cidadão para identificar qual o motivo que faz uma criança não retornar à escola. Então, por isso, senhor presidente, passarei rapidamente a leitura do parecer, indo direto para a sua análise. Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, cumpre a Comissão de Educação opinar sobre proposições de natureza educacional, como é o caso da matéria objeto do PL 871 de 2019. Daí, a regimental idade da presente manifestação sobre o mérito da proposição. Em adição, por haver deliberação terminativa, prevista no artigo 91, inciso 1º, deve esta comissão proferir juízo quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto. No que tange, especialmente, ao mérito, verifica-se que os fenômenos do abandono e da evasão escolar já tiveram uma incidência muito grave na educação brasileira. No entanto, eles persistem como uma chaga incurável no país, atingindo, sobretudo, os segmentos econômicos e socialmente menos aquinhoados. Conquanto se reconheçam os efeitos positivos de políticas adotadas com o propósito de mitigar a evasão e o abandono escolar, ainda hoje é muito elevado o contingente de crianças e adolescentes fora da escola. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação, em 2015, é um daqueles índices que, com certeza, nenhum representante do seu estado gosta de falar, mas Alagoas ela teve a maior taxa de evasão escolar no ensino fundamental, uma taxa de quase 6%, 5,9%, e no ensino médio, 13,7%. Nesse último caso, no ensino médio, não foi o pior, ficou atrás do Pará e também do Mato Grosso. Ficou à frente do Pará e também do Mato Grosso.
Se a escola não consegue responder à complexidade das demandas atuais de formação, as perspectivas de inserção no mundo atual, em todos os seus aspectos, são muito piores para aqueles que dela não são alijados. Aliás, essa percepção quanto ao outro lado do abandono parece ser a tônica adequada para tratar dessas questões, dado que, em boa parte das vezes e ao cabo, é a sociedade, por meio da escola, que desiste dessas crianças e adolescentes. Nesse sentido, a proposição se mostra meritória e oportuna, além de atualizar o ECA e conformá-lo à LDB. Trata de uma perspectiva sistêmica e duradoura de preocupação de que o Estado brasileiro atue de maneira consistente com vistas a assegurar o processo de escolarização de todas as crianças e adolescentes, de modo a não permitir que nenhum deles seja deixado para trás. Como se sabe, as medidas concretas, legalmente previstas como esse intento, encontram um lastro hoje, principalmente nas estratégias educacionais estabelecidas com viés temporário no âmbito do Plano Nacional de Educação, aprovado para o decênio 2014-2024. Esse plano contempla uma série de estratégias que se reportam diretamente às ações ou medidas de combate à evasão arroladas no PL sob exame. Apenas por uma questão conceitual, lembramos que o abandono ocorre aos poucos, configurando uma forma de absenteísmo, motivada pelas mais diversas razões, ao passo que a evasão se afigura como um rompimento de laços com a escola. Com efeito, ponderando que o abandono e a evasão ocorrem de maneiras e em momentos diversos, apresentamos uma emenda ao texto proposto para o parágrafo 4º, fazendo justamente essa distinção entre o que é evasão escolar e o que é abandono de escola. Na condição de fato consumado, a evasão não pode mais ser prevenida, mas pode perfeitamente ainda ser combatida e enfrentada, e isso precisará ser feito pelo menos por um razoável lapso temporal. Em relação à análise da constitucionalidade e juridicidade, ratificamos o entendimento empossado pela Comissão de Constituição e Justiça deste Senado, no parecer aprovado no dia 10 de julho de 2019. Todavia, no que respeita à técnica legislativa, o projeto pode ser aprimorado, mormente para adequação do texto de sua ementa à pertinente recomendação de que, assim como deve conter o objeto da lei, igualmente o deve observar em relação à norma que está sendo alterada, como é o caso. Feitos os reparos, apontados os quais se adiciona a necessidade de correção do comando do artigo 1º do projeto de lei, em face do emprego equivocado do verbo passar, e não havendo óbice a sua tramitação no que tange à constitucionalidade e juridicidades, a proposição se mostra digna de acolhimento por este colegiado e por esta Casa Legislativa. Então, o voto, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 871, com as emendas mencionadas. Muito bem. Senador Rodrigo Cunha, projeto da mais alta importância do senador Marcos Duval, tem que ser uma preocupação do Brasil todo, e o que Vossa Excelência aponta no relatório, senador Rodrigo Cunha, na minha opinião, é aquilo que, de fato, precisa ser feito: visitas domiciliares, busca ativa, políticas intersetoriais. E se eu fosse falar uma coisa, diria educação em tempo integral. Ficar o dia inteiro na escola. Esporte, música, artes. E isto tudo está no Fundeb, que Vossa Excelência, inclusive, teve uma manifestação importante no ano passado a favor do relatório, a favor do Fundeb, porque tem que haver recursos para educação em tempo integral. Ficar na escola, mas com coisas boas, né? Merenda, almoço, amigos, esporte, informática, língua, dança, teatro, tanta coisa boa que pode acontecer na escola. O que vai favorecer a que a criança não se evada, não abandone, mas o relatório está muito bom. E políticas intersetoriais, né? Que é importante. O ministro da Educação da Finlândia, quando perguntaram o que era importante, ele disse: educação em tempo integral, não massacrante, né? Valorizar quem faz a educação. E na Finlândia, ele falou políticas públicas para a família. Na Finlândia, políticas públicas para a família, como Vossa Excelência coloca no seu relatório, né? Senhor presidente, eu aproveito aqui também para
relatar uma conversa que eu tive ontem com o ministro da Educação do nosso país, na qual eu relatei a importância de ouvir também a comunidade, de ouvir também o diretor da escola. Relatei um caso que eu presenciei como deputado estadual, a nossa função é fiscalizar. E tinha uma escola no município de Tanque d'Arca, um município muito pobre em Alagoas. Essa escola finalizava as aulas 11 horas da manhã, porque a temperatura é muito alta e não conseguia mais os alunos se concentrarem. No entanto, o diretor fez o seu papel, solicitou ar-condicionados, o secretário de Estado fez o seu papel, comprou os ar-condicionados, tinha 19 ar-condicionados há 1 ano e meio encaixotados. Imagina o que é. A revolta que causa você ter seu filho numa escola, tendo que terminar as aulas 11 horas da manhã, devido à temperatura. No entanto, os ar-condicionados estão há 1 ano e meio na sala ao lado e não funcionava por quê? Porque não contrataram a instalação dos ar-condicionados. Então, às vezes, enxergar apenas o papel, não dá ouvidos a quem está na ponta, seja o pai, como é esse caso, seja o diretor da escola, e cada um, dentro da sua responsabilidade, não se preocupar com o todo, mas apenas se livrar de um problema, dizendo eu fiz a minha parte, é algo que não muda o cenário. Então, relatei esse problema porque o ministro disse que estava adquirindo ar-condicionados para algumas escolas, mencionei esse caso, de imediato ele disse, não tinha pensado nisso, vou agora tentar criar alguma situação para que esteja vinculado também à instalação dos ar-condicionados, que não é fácil, tendo em vista a complexidade que é toda uma contratação. Mas é só um desabafo de algo que é lamentável, que se repete e que faz com que essa evasão escolar, que é o motivo da nossa discussão, aumente ou então não diminua como deveria diminuir ao passar do tempo. Eu só lembro que todo esse debate, né, senador Rodrigo Cunha, está obviamente associado ao Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais, porque lá dentro sempre se discute o custo aluno-qualidade. Né? Então, o que significa ter uma escola de qualidade? É ter luz, ter água, ter ar-condicionado numa região quente, quadra de esportes, biblioteca, tal, quer dizer, haver as condições. Então, às vezes as pessoas dizem, puxa, mas falta dinheiro. Falta, e o ministro, aprovando um Fundeb com mais recursos, pode incluir isso até de forma descentralizada, né? O que ficaria maravilhoso. Como o projeto muito bem, o relatório em discussão ainda a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Não está encerrada a discussão porque é terminativa. Então, fiquem aberta a discussão. Muito bem, senador Rodrigo Cunha. Vossa Excelência está presidindo, mas se puder, daqui a pouco a gente chama lá para votarmos em bloco, inclusive esse projeto. Né? Passo em seguida a palavra ao senhor senador Prisco Bezerra, ainda for gentil, de permitir que a senadora Leila leia o número 3, pode ser? É não terminativa. E o número 5 é não terminativo também. Então, item número 3, projeto de lei número 5638 de 2019, não terminativo, institui o Dia Nacional do Desporto Escolar. Parabéns já de imediato. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputado federal Fábio Mitidieri. Relatoria senadora Leila Barros, relatório pela aprovação, concedo a palavra a Vossa Excelência, senadora Leila Barros. Grata, senhor presidente, Flávio Arnes. Bom, eu vou ao relatório. Vem a análise da CE, o projeto de lei número 5638 de 2019, de autoria do deputado Fábio Mitidieri, que institui o Dia Nacional do Desporto Escolar. A proposição estabelece que o evento será comemorado anualmente no dia 25 de maio e que na semana em que recai a data serão realizadas atividades e campanhas de esclarecimento sobre a importância do desporto escolar. Na justificação, o autor ressalta que
objetiva difundir perante a população a importância da prática desportiva nas escolas e o papel fundamental que o desporto escolar possui na formação do cidadão, na sociedade e no futuro do esporte brasileiro. A matéria foi encaminhada unicamente a essa comissão, não lhe tendo sido apresentadas emendas. Caso aprovada, segue para decisão no plenário. A análise. O desporto escolar tem um importante papel no desenvolvimento da cidadania e na dimensão cívica das crianças e jovens praticantes, contribuindo para a aprendizagem das regras da cooperação e da competição saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de equipe, do esforço para atingir metas desejadas e da importância do cumprimento de objetivos individuais e coletivos. A prática de qualquer modalidade desportiva proporciona o desenvolvimento de competências físicas, técnicas e táticas, obtendo benefícios na formação e promovendo a inclusão social dos alunos, além de consolidar a avaliação dos fatores de riscos sociais, promovendo os hábitos saudáveis. A escolha do dia 25 de maio para a instituição da data comemorativa alude à data da fundação da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE. Por essas razões, é, sem dúvida, pertinente, oportuna, justa e meritória a iniciativa de instituir o Dia Nacional do Desporto Escolar. Deve-se não apenas reconhecer oficialmente sua importância, mas, principalmente, incentivar seu exercício. Por meio da prática desportiva na escola, aperfeiçoa-se não somente o sistema de educação, mas também a saúde, a cidadania e a segurança pública. No que tange à constitucionalidade, a iniciativa obedece aos requisitos constitucionais. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial com as determinações da Lei 12.345 de 2010, que estabelece critérios para instituições de datas comemorativas. De acordo com essa lei, a apresentação de proposição que vise a instituir data comemorativa deve vir acompanhada de comprovação da realização de consultas ou de audiências públicas que atestem a sua alta significação. Em atendimento a essa determinação, foi realizada audiência pública na Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados no dia 23 de setembro de 2015, para debater o tema. Veja bem, 2015, senhor presidente, estamos no 5º ano já. Houve consenso quanto ao reconhecimento da relevância da proposta. Sendo assim, o projeto de lei em questão atende aos aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. O voto. Conforme a argumentação exposta, o voto é pela aprovação do projeto de lei 5638 de 2019. Senhor presidente, eu me sinto assim, extremamente feliz por estar relatando esse projeto, até porque fui uma atleta, aliás, como eu falo, né? A gente sai do esporte, mas o esporte não sai da gente. Valores, formação, tudo isso eu devo ao esporte e todo esse sonho começou do desporto escolar. Então, eu não estou defendendo aqui um país que seja uma potência olímpica, mas um país que vai ajudar seus jovens a conviverem com valores imprescindíveis para a formação e seu futuro, né? Espírito em equipe, lidar com frustrações, aprender a lidar com as diferenças. Isso tudo é muito importante, o esporte traz muito, agrega muito à formação. Então, é um prazer enorme estar sendo relatora nesse momento desse meritório projeto de lei e agradecer ao senhor essa oportunidade junto com os pares aqui nessa comissão. Muito bem. É muito importante o posicionamento e o desporto escolar é o futuro, inclusive, do desporto olímpico e paralímpico, né? Porque tem que começar na saúde, assistência, formação, né, e até para a garimpagem de pessoas que têm um talento especial. Começa lá na escola, na universidade, né, e depois para frente. Muito bem. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Presidente. Pois não. Se então... Vossa Excelência me permite, eu queria pedir uma inversão de pauta, até conversei com o Pristo, Isso. o senador Pristo. Só um minutinho, senador Girão. Claro. Em votação o relatório, claro, porque é não terminativa apresentada,
né, não terminativo, porque veio da Câmara. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Senhor presidente, eu gostaria de pedir regime de urgência para a gente discutir isso em plenário. É certo. Possível? Muito bem. Aprovado o relatório, Obrigada. Que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário e há, né, o requerimento de urgência da relatora, nossa atleta olímpica. Mas só que eu queria dizer, a gente sai do esporte, o esporte não sai da gente. A gente sai do esporte competitivo. Mas o esporte nunca sai da gente. Os hábitos saudáveis, né, que o esporte traz na vida da gente. Não é que a gente sai do esporte, a gente sai do esporte competitivo. Eu falo os atletas, né, os competitivos. Muito bem. O relatório de urgência da senadora Leila Barros. Pergunta ao plenário, né, requeiro nos termos do artigo 336, combinado com o artigo 338, 4º Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o PL 5638-2019. Em votação, o requerimento, aprovado. A senadora só precisa assinar. Tá bem? Obrigado, senhor presidente. Só se as coisas progredirem bem, né, eu só peço que, ao final, todos ajudem a chamar membros da comissão para a leitura dos projetos terminativos, né, a votação, aliás. Pois é, senadora Girão estava com a palavra, desculpe ter interrompido aquela hora. Eu que peço desculpa, senador Flávio Arnes. Rapidamente eu conversei com o senador Prisco Bezerra, que prontamente me atendeu. Eu queria só rapidamente fazer aqui o requerimento do item 15 da pauta. É só uma inclusão de mais um nome para uma audiência pública que vai ocorrer aqui. Posso fazer rapidamente a leitura? Com a concordância, de novo, do senador Prisco, eu já pedi a concordância dele umas 5 vezes hoje. Né? Então, é o item número 15, Isso. requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte número 6, Isso. de 2020, de autoria de Vossa Excelência, senador Eduardo Girão. Então, Pronto. por favor. Eu requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 4 de 2020, destinado a debater sobre a Organização Internacional Nova Acrópole, que seja incluído o nome do convidado, o senhor Juliano Loureiro, membro e voluntário da Nova Acrópole, representante do MEC também. Inclusão de mais 2 nomes, do senhor Juliano e o representante do Ministério da Educação. Só isso. Muito obrigado. Pois não, obrigado. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Senhores senadores que se encontram, permaneçam, que concordam, aliás, permaneçam como se encontram. Aprovado. Finalmente, né, passo a palavra a Vossa Excelência. Antes que chegue alguém aí, peça inversão de pauta, né? Tranquilo. É o item número 5, projeto de lei número 943/2019, não terminativo, reconhece as festas juninas como manifestação da cultura nacional. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputado federal Fábio Mitidieri, né, e a relatoria é de Vossa Excelência, senador Prisco Bezerra. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra, então, a Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, eu peço licença para ler o resumo da análise, ok? As festas juninas ganharam vigor em uma dimensão impressionante. Isso pode ser atestado, por exemplo, na realização de portentosos festejos na cidade de Campina Grande, na Paraíba, de Caruaru, em Pernambuco, e de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que reúnem dezenas de milhares de pessoas a cada dia. Um exemplo a ser destacado por sua peculiaridade é a festa de São Luís do Maranhão, marcada pela presença do Bumba Meu Boi e de outras músicas e danças típicas. Posso testemunhar ainda que no estado do Ceará as festas juninas são pujantes, compreendendo de festivais de deslumbrantes quadrilhas ao mais legítimo forró pé de serra. Nas festas juninas do Nordeste, deve-se destacar, além da animação contagiante, o cultivo de preciosas tradições,
como, por exemplo, a variada e deliciosa comida à base de milho. Mas, sobressaindo-se entre todas elas, está a música e a dança do forró, gênero musical que teve sua expressão maior com o eterno Luiz Gonzaga, um pernambucano que sempre esteve, ao longo de sua vida, muito próximo do Ceará. Deve ser assinalada, por fim, a relevância das festas juninas, também especialmente no Nordeste, no que se refere ao aspecto econômico, com a substancial geração de emprego e de renda. Tendo havido a distribuição exclusiva a esta comissão, devemos abordar, além do mérito, a adequação do projeto relativo à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e às disposições regimentais. A competência da União de legislar sobre cultura concorrente com a dos Estados e municípios está prevista no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. O artigo 215, parágrafo 1º da Carta dispõe, por sua vez, que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares. Não há, portanto, óbice quanto à constitucionalidade da proposição. Similarmente, no que se refere aos demais aspectos acima enumerados, nada encontramos que desabone a proposição. Nosso voto, conforme o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 943 de 2019. Obrigado. Muito bem. Senador Prisco Bezerra, né? Muito bom o relatório e o reconhecimento da sua parte e da nossa como uma manifestação da cultura nacional, festas juninas, né? Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, é não terminativo, né? Em votação, o relatório apresentado. Senhora senadora e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Consulto os senhores senadores sobre a inclusão extra-pauta do requerimento número 7 de 2020 desta comissão, apresentado por mim. Não havendo óbice, farei a leitura do requerimento. Requeiro nos termos regimentais em aditamento requerimento 3 de 2020, cujo objetivo é a realização de audiência pública para debater a importância da aprovação imediata do novo Fundeb no Parlamento brasileiro, que seja convidado um representante do Ministério da Educação, que não constava no requerimento número 3. Essa audiência deve acontecer na quarta-feira da semana que vem. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Bem, nós estávamos pensando mas a gente vê a dificuldade hoje de reunir, né, senadores e senadoras para a votação em bloco dos projetos de natureza terminativa, né? Há várias comissões acontecendo, um debate muito grande sobre os vetos que vão ser votados hoje à tarde, reuniões, inclusive, acontecendo nesse sentido, né? E, então, vamos deixar para a próxima reunião, né? Também a aprovação, se possível, falando com o senador Dário Berger, que inclusive pediu para se justificar, que hoje ele está chegando daqui a pouco a Brasília, né? E para deixarmos isto para a próxima reunião. Se não houver objeções, acho que fazemos isso, né, senador Prisco e senador Girão? Muito bem. Então, cumprida a pauta a que havíamos nos proposto, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.